dada pelo técnico Felipe Luiz, com os jogadores do elenco profissional, e também a presença de alguns garotos, porque nem todos os jogadores do elenco profissional já têm a liberação do departamento médico para poder disputar uma partida, porque eles têm 7, 8 dias de pré-temporada e eles estavam em férias. É totalmente normal ainda não ter condições físicas de disputar um jogo. Mas no vídeo de agora, a gente enfim conseguiu apurar todos os detalhes do porquê Michael ainda não foi para o Santos. A imprensa que acompanha o dia a dia do Santos, todo dia solta. Santos avança na contratação de Michael. Uma hora alguém fala que é empréstimo, outra hora uma pessoa fala que é compra. E a gente apurou todos os detalhes e eu vou dar um spoiler para vocês. O custo de Michael ao Flamengo no ano é de pelo menos 19 milhões e meio de reais de salário. É isso mesmo. A gente vai trazer mais informação sobre esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, recado especial da nossa parceira KTO. Olha, já que o Flamengo vai botar a cavalaria em campo contra o Vasco da Gama, a galera vai mudar a odd lá, hein? Então corre no site da KTO para você fazer aquela fezinha, continuar se divertindo, óbvio, sempre com muita responsabilidade. Tem jogo, Flamengo e Vasco, quem vai levar a melhor. Tem jogos também em outras competições, futebol internacional, tem muita coisa no site da KTO. Corre no site que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque eles prepararam muitas novidades para vocês continuarem se divertindo bastante. Antes de falar da situação envolvendo o Michael, só avisando, tá, galera? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira à noite, nesse momento aqui, 8h45, 20h45, horário de Brasília, 20 de janeiro, tá? Teve jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, inclusive jogou muito bem, se tornando o jogador com a camisa do Real Madrid com mais assistências na história da Liga dos Campeões, superando Benzema e até mesmo Cristiano Ronaldo. E ele falou depois do jogo com a TNT Sport, que acompanhou lá em loco, e ele foi questionado sobre a possibilidade do Paquetá voltar ao Flamengo, e ele disse: pergunto todo dia aos meus empresários, que são os mesmos empresários dele. A felicidade dele é a minha, e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Boa, Vinícius Júnior, mais uma assistência na conta aí do Vinícius Júnior. Tomara que dê tudo certo, brincadeiras à parte, a gente sabe que a situação do Paquetá, já disse para vocês, o meu entendimento não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo, a minha dúvida é quando ele vai vir para o Flamengo, se é agora, nessa janela, ou só na janela do meio do ano, quem sabe depois da Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus 2 primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses 2 jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. 2 jogadores que estão realizando os seus sonhos e os sonhos dos seus familiares, inclusive o pai e a mãe de Andreu, que já viraram estrelinha, estão no céu, torciam para o Flamengo. A mãe do Andreu trabalhou na Gávea, sede oficial do Flamengo, o próprio jogador revelou isso. Então, com certeza, será extremamente emocionante para esse jogador. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro Andreu, ele não pode ser relacionado, porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia útil antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia útil, portanto, o Andreu não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael. Muita gente me questionando por que Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele, e é por isso que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado, no ano passado, no contrato dele dizia que, por mês, ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram no Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais. É isso mesmo. Ou seja, no ano,
botando aí 12 meses mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos 19 milhões de reais. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram no Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos, assinando um contrato longo. O Santos falou, beleza, se você se acertar com o Flamengo, a gente assina aqui um contrato longo com você, mas nós não temos dinheiro para te comprar junto ao Flamengo. Aí o Michael chegou lá no Flamengo, falou, ó, eu toparia para o Santos, beleza, sem nenhum problema, empréstimo não rola porque o Santos não quer pagar o meu salário de maneira integral e o Flamengo também não quer dividir o meu salário, tá tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos, só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber, porque o contrato diz que se eu rescindisse e fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só 2 milhões de reais, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse, a gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, um grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça pro Santos. E tá tudo bem, ninguém tá errado na história. E é isso que está acontecendo. Então não tem como dizer assim, o Santos avançou. Não, assim, entre Santos e Michael, ok, tudo acertado. Tudo acertado. A questão é Flamengo e Michael. E não é dívida, o Flamengo não deve ao Michael. É um contrato que todo mês o Flamengo tem que pagar o Michael. E o Flamengo, a gente sabe, não deve salário, nem direito de imagem, nem luvas para ninguém. Há mais de 15 anos. Então não é uma dívida. O Flamengo paga de maneira correta todo mês. O Michael não está errado porque está, entre aspas, pedindo o que está em contrato. E o Santos também não está errado. Porque fala, olha, eu não tenho dinheiro para te comprar. Se você se acertar lá com o Flamengo, tá tudo bem, a gente assina aqui. Aí eu perguntei no Santos, vocês vão esperar até quando? Vene, me relataram o seguinte, supondo, se o empresário Michael liga aqui pra gente, ó, nos acertamos, se a gente não quiser mais, já era. Então, por hora, ele segue no Flamengo e é por isso que ele não foi para o Santos ainda. Deu para entender? Espero que sim. Comenta aí, tamo junto, forte abraço, fui!